Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 107 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 300 e 301 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito dos empregados em minas de subsolo. Neste sentido, diz o artigo 300 da Consolidação das Leis do Trabalho que sempre por motivo de doença for necessário transferir o empregado, por força de determinação da autoridade em medicina e segurança do trabalho, do subsolo para a superfície, a empresa é obrigada a fazê-lo, assegurando ao laborista a mesma remuneração dos trabalhadores na superfície, em serviço compatível com a sua capacidade profissional. Portanto, sempre que, por motivo de doença, ou seja, somente por motivo de doença, não sendo aplicável o artigo 300 em caso diverso ao motivo de doença, for necessário transferir empregado, por determinação da autoridade em medicina e segurança do trabalho, que, como já vimos em nossas aulas anteriores, é delegação específica da Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, tem que haver uma determinação da Autoridade em Medicina e Segurança do Trabalho, a DRT, e tem que haver um motivo de doença para que haja a necessidade da transferência do trabalhador em minas de subsolo para a superfície. É importante afirmar que, embora o artigo 300 da Consolidação das Leis do Trabalho descreva a situação em que a transferência se der por força de determinação da Delegacia Regional do Trabalho, que é a autoridade competente em medicina e segurança do trabalho, a simples constatação documentada da doença do empregado, ainda que não seja ela advinda dos métodos e do meio ambiente de trabalho, sempre que houver motivo para que o empregado não continue a desenvolver suas atividades no subsolo, pode ser inclusive por um atestado médico, um laudo ou outro tipo de exame que caracterize que aquele empregado não possa mais exercer suas funções em minas de subsolo, a empresa é obrigada a transferir esse empregado do subsolo para a superfície
assegurando ao mesmo a mesma remuneração dos trabalhadores na superfície. Portanto, se ele vai para a superfície, ele vai ter que receber a mesma remuneração dos trabalhadores em superfície e não mais aquela que ele recebia como laborista em minas de subsolo. E também deverá colocá-lo em serviço compatível com sua capacidade profissional e física, né? Além de também ser pesquisado conhecimento básico daquele empregado para o desenvolvimento das novas funções. A situação se complica quando o empregado ele se nega a se transferir da superfície, do subsolo para a superfície, por entender que ele está tendo algum prejuízo pessoal nessa transferência. Neste caso, será ouvida a Delegacia Regional do Trabalho, que decidirá sobre o pleito. Aqui cabe um parênteses. Embora o parágrafo único desse artigo 300 da Consolidação das Leis do Trabalho nos diga que se o empregado se recusar a essa transferência, deve ser ouvida a Delegacia Regional do Trabalho, que decidirá o pleito se ele continua no subsolo ou se ele vai para a superfície. É importante dizer que mesmo que houver uma decisão obrigando o empregado a se transferir do meio ambiente de trabalho, essa decisão não vincula a Justiça do Trabalho e, portanto, esse empregado poderá ingressar com a ação reclamatória de direitos junto à Justiça Especializada do Trabalho e ela sim decidirá, através de uma sentença, se o empregado está ou não com a razão nesta negativa de se transferir das minas de subsolo para a superfície. Diz o artigo 301 da Consolidação das Leis do Trabalho que o trabalho a subsolo somente pode ser exercido por homens com idade entre 21 e 50 anos, assegurada a transferência dos mesmos nos casos do artigo 300 que nós acabamos de estudar nesta nossa aula de número 107 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Aqui há uma observação muito importante a ser desenvolvida neste instante, porque a nosso sentir, o artigo 301 da Consolidação das Leis do Trabalho opera em evidente discriminação que é vetada pelo artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil, onde se apregoa que não pode haver nenhuma distinção, seja de raça, de credo, de idade, enfim, não pode haver nenhuma distinção entre os trabalhadores por causa da situação de que todos são iguais perante a lei. Neste sentido, o artigo 301 vem a fazer evidente discriminação, embora seja compreensível estas limitações por força própria do meio ambiente de trabalho e da exigência que esse meio ambiente do trabalho exerce sobre a rigidez física e mental dos trabalhadores. Porém, embora seja realmente difícil que
os empregados menores de 21 anos e maiores de 50 anos possam exercer essas atividades em minas de subsolo, esse tipo de regramento não deve existir justamente pelo artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Outra situação que, a nosso sentir, é discriminatória e que também fazemos a ressalva de que até podemos entender esta situação, é que o trabalho a subsolo somente poderá ser exercido por homens. Estamos aí a alijar toda aquela massa trabalhadora do sexo feminino que poderia ser utilizada nesse exercício profissional em minas de subsolo, que por força do artigo 301 da Consolidação das Leis do Trabalho se queda mitigada justamente pelas determinações que estamos a ver neste instante desta nossa aula de número 107. Portanto, a nosso sentir, é evado de inconstitucionalidade o artigo 301 da Consolidação das Leis do Trabalho, porém ele continua vigente porque até este momento não houve nenhuma insurgência definitiva e específica a respeito da inconstitucionalidade deste artigo 301 perante o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior do Trabalho ou outro qualquer tribunal afeito às decisões a respeito dos empregados em regime de subsolo. Portanto, ainda continua vigente o artigo 301 consolidado, embora nós entendamos que o mesmo deva ser descartado em face da sua iminente discriminação entre pessoas de sexos opostos e trabalhadores do sexo masculino que se encontrem em idade entre menos de 21 e mais de 50 anos. Uma discriminação por faixa etária que não pode acontecer dentro do ambiente laboral brasileiro. Estas eram as nossas considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 107 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de vocês nas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que vocês deixem seus likes nas mesmas e se inscrevam no nosso canal, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro e ativo este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos alcançar o nosso objetivo, que é a difusão do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.